Certamente, o soberano Senhor não faz nada sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. E ele fala por parábolas. Vamos ouvir as palavras do profeta T.B. Joshua durante um culto ao vivo, no domingo do dia 5 de outubro de 2014. E se hoje fosse meu último dia, você queria que eu saísse e dissesse, hoje é meu último dia na Terra? E se Deus me mostrasse, T.B. Joshua, hoje é o seu último dia na Terra? Eu deveria sair e dizer, louvado seja o Senhor, hoje é o meu último dia na Terra? Eu vou falar com vocês em parábola, para que quando eu passar para o meu Pai, você possa escolher essas parábolas. Olhe na tela. Assim como o profeta T.B. Joshua havia profetizado, quando foi seu último dia na terra, ele realmente falou sobre isso em parábolas. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Podem se sentar, obrigado. Eu quero agradecer a vocês pelo seu tempo e pelos corações que vocês têm por Jesus. Bom dia. Sejam bem-vindos. Há um tempo para todas as coisas. Tempo de vir aqui. E tempo de retornar para casa após o culto. Muitas pessoas querem estar aqui, mas elas vivem em lugares atribulados. Não esqueçam delas em oração. É uma graça para vocês estarem aqui hoje. O que a nossa nação está enfrentando logo acabará. Vamos vigiar e orar. O livro de Mateus 26 diz: vigiai e orai. Muitos que estão aqui somente oram e muitas outras coisas em casa. A atitude de infidelidade, desobediência, ainda estão ali, porque somente ora. Por ser infiel, qualquer coisa pode acontecer enquanto essa pessoa vem à sinagoga. Há muitos sequestros, assassinatos e destruição por aí fora. Qualquer coisa pode acontecer a tais pessoas enquanto estão vindo para cá. Mas estão aqui somente para receber oração. Com seus amuletos, com suas más atitudes, estão aqui somente para receber oração. Então é sobre isso que vamos recorrer, nas sessões de oração interativa. E eu espero que você tenha me escutado. Você pode dar a razão pela qual nós recorremos à sessão interativa? Por que você fica em casa e oramos por você? A razão? Porque Jesus está vivo e Jesus está em todos os lugares. Enquanto você está em Lagos, na Nigéria, orando por alguém na Índia. Vamos ouvir o nosso irmão aqui. A razão pela qual nós recorremos a isso. Você fica em casa e nós oramos por você ao invés de vir até aqui. Devido aos tempos. E também essas pessoas estão muito, muito distantes e Deus está... Outra pessoa me responda. Porque alguns de nós temos más atitudes. Somos cristãos, mas não praticamos as coisas do Senhor. Esse é o momento quando o profeta T.B. Joshua deixa o culto.
Vamos abrir nossos corações e continuar a adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Jesus, 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 maravilhoso Tu és. Jesus, 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 what a wonder you are. Oh, Jesus, Oh Jesus, what a wonder you maravilhoso Tu és. Durante o encontro com os parceiros da Emmanuel TV no sábado, dia 5 de junho de 2021, o profeta T.B. Joshua disse: há tempo para todas as coisas. Logo após a reunião no jardim de oração, ele foi chamado para retornar para casa e descansar. Antes disso acontecer, Deus deu a um dos parceiros da Emmanuel TV uma revelação de como seu servo, o profeta T.B. Joshua, seria chamado para casa, para a glória eterna. Agora mesmo, nós queremos nos encontrar com esse parceiro que está entre nós hoje. Senhor, te damos boas-vindas em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo. Por favor, você pode se apresentar e nos contar a revelação que teve naquele dia? Meu nome é Pastor Ikechukwu. E naquele mesmo dia, que era sábado, dia 5 de junho, estávamos na reunião dos parceiros e nós estávamos louvando ao Senhor. Havia muita adoração acontecendo e eu levantei-me e eu estava adorando ao Senhor e eu estava adorando profundamente. Imediatamente meus olhos se abriram e eu vi algo. As pessoas estavam correndo desordenadamente. Esta é a minha revelação. Enquanto elas corriam, abri rapidamente os olhos e eu pensei que fosse real. Eu olhei para trás. Todo mundo estava mergulhado na adoração. E eu percebi que era uma revelação. Eu fechei meus olhos novamente. Eu estava adorando ao Senhor. E a revelação veio pela segunda vez. Então, eu me sentei e comecei a orar. Eu estava orando, abri meus olhos porque estava meditando sobre o que vi. E eu vi um anjo, bem desse ponto, descendo. Quando o anjo desceu, eu fiquei maravilhado. Eu disse, eu estou olhando para o anjo. O segundo pousou. E eu não sei como explicar, foi muito rápido, como a eletricidade. Rápido como a eletricidade. Ele entrou no segundo jardim aqui. Ninguém estava no jardim, então o terceiro anjo pousou. Então nosso Pai no Senhor, o profeta T.B. Joshua, apareceu. Ele estava ministrando para nós. Ele estava dizendo que era hora de vir e hora de voltar para casa após o culto. Então ele começou a pregar, estávamos ouvindo ele e ele pregou até certo ponto. O quarto anjo pousou. Eu estava vendo ele. Instantaneamente, a atmosfera, o humor do nosso Pai no Senhor, o profeta T.B. Joshua, mudou. Ele deixou cair o microfone que estava em sua mão, ele andou em volta, ele foi tão rápido e ele deu a volta e passou pelo portão. Eu estava observando ele e ele estava se movendo muito rapidamente. Eu senti alguma coisa porque nunca o tinha visto assim. Ele nos deixou muito rapidamente. E antes dele sair, eu posso me lembrar disso. Os antílopes estavam correndo para fora daquele jardim onde os anjos estavam. Eles correram para essa parte. Então, eu observei tudo enquanto se desenrolava. Depois disso, fomos chamados para receber a água da unção. Então, nós recebemos a água da unção, recebemos a mensagem do T.B. Joshua, que disse que havia nos abençoado e que éramos abençoados. Então recebemos a água da unção, depois de receber a água, nós ficamos muito felizes e depois voltamos todos para os nossos quartos do hotel. E essa foi a minha experiência. Eu posso facilmente dizer, com certeza, que o T.B. Joshua não morreu simplesmente. Não, Deus mandou seus anjos a ele e o tomou para si como Elias. E eu quero te assegurar que Deus é real. E nosso pai, o profeta T.B. Joshua, é de fato um homem de Deus. Eu vi o anjo que veio para levá-lo para casa.
e é obra do Senhor. E também posso dizer que se todo homem de Deus pudesse ser chamado para casa dessa maneira, seria maravilhoso. Não é fácil, apenas Elias foi chamado para casa dessa maneira. E eu vi os anjos ali vindo desse lugar. Eles desciam muito rápido, como eletricidade. A parte mais importante disso, eu não conseguia vê-los andando no chão, mas imediatamente eu os vi nesse jardim. O anjo pousou ali. O anjo pousou ali. O primeiro anjo. E o segundo anjo veio do mesmo ponto, desse ponto. E ele pousou ali de novo. E esse foi o segundo anjo. E o terceiro anjo, eles estavam vindo um após o outro. O terceiro anjo desceu e pousou ali, no mesmo ponto. Eles estavam lá. Então, o nosso Pai no Senhor, o profeta T.B. Joshua, veio do portão verde, bem ali. Ele passou pelo portão verde e percorreu esse caminho. Através desse jardim, ele abriu esse portão e entrou no jardim, onde nós, os parceiros, estávamos adorando ao Senhor. E o nosso Pai no Senhor, o profeta T.B. Joshua, entrou e ele começou a falar para nós. E ele disse: há um tempo para vir e um tempo para voltar para casa após o culto. Há tempo para todas as coisas. Tempo para estar aqui e tempo para voltar para casa depois do culto. Enquanto ele dizia isso, enquanto eu estava sentado, eu comecei a pensar, porque o que eu vi foi um choque para mim. Eu não experimentei tal coisa antes. Então chegou a um ponto em que o quarto anjo pousou. Ele pousou naquele ponto ali. Ele veio daquele ponto ali. E você pode ver de onde o quarto anjo veio. Eles desceram do mesmo ponto e vieram juntos. Quando o quarto anjo desceu e entrou no segundo jardim, o nosso profeta T.B. Joshua já estava ministrando para nós. E imediatamente, seu semblante mudou. E quando mudou, ele deixou cair o microfone. Ele começou a se mexer. Ele andava em volta, ele andou para cá primeiro, ele andou dessa forma e deu meia volta e passou por esse portão, muito rápido. Eu não tinha o visto antes. Houve algo que observei quando o quarto anjo pousou. Eu vi os antílopes correndo por esse lugar, para esse caminho. Eles começaram a correr para esse ponto. E se você olhar bem, você poderá ver os antílopes correndo para esse lugar. E foi quando o quarto anjo pousou. E ele caminhou por esse lugar muito rápido. Enquanto ele descia, eu estava observando. E ele estava se movendo. E ele não é assim. Anteriormente, ele viria e imporia as mãos sobre nós. Então, ele não colocou as mãos sobre ninguém naquele mesmo dia. Ele nos deixou. E depois de um tempo, eles estavam compartilhando a água da unção conosco. E depois de compartilhar a água da unção, eles começaram a falar conosco que o profeta T.B. Joshua os havia enviado para nos dizer que éramos abençoados. E foi quando começamos a nos sentir muito relaxados. Então eu ouvi a notícia sobre a sua morte. E por isso eu quero assegurar a vocês, pela minha própria observação e pela revelação que Deus me deu, o anjo veio e levou o nosso pai para casa. Ele não morreu.
É a hora de Deus. É o chamado de Deus. Deus o levou para casa para ele descansar. Eu gostaria que Deus me desse essa graça, porque o que vi não consigo explicar, porque eu estou chocado e eu não consigo expressar o que eu via naquele mesmo dia. Lembre-se das últimas palavras. Ele disse, vigiar e orar. Essa foi a linguagem exata de Jesus Cristo naquele último dia. Vamos vigiar e orar. Se hoje fosse o meu último dia, você queria que eu saísse e dissesse, hoje é meu último dia na Terra? Se Deus me mostrasse, tipo Joshua, hoje é o seu último dia na Terra, eu deveria sair e dizer, louvado seja o Senhor, hoje é meu último dia na Terra? Eu vou falar com você em parábola, para que quando eu passar para o meu Pai, você possa escolher essas parábolas.